Você acredita que os policiais já viram de tudo? E se eu te dissesse que, além do perigo das ruas, eles também enfrentam o desconhecido, o inexplicável, o sobrenatural? Bem-vindos ao Horror Sobrenatural, onde mergulhamos nas histórias mais sombrias e perturbadoras que esses profissionais, treinados para lidar com o real, já vivenciaram. Prepare-se para ouvir casos que desafiam a lógica e revelam um lado do trabalho policial que poucos conhecem. Lembre-se, continuaremos trazendo novos relatos assustadores. Então inscreva-se e ative as notificações para não perder nada. Mas aviso, depois de ouvir essas histórias, o seu sono pode nunca mais ser o mesmo. Relato 1. A Garota Invisível. Nunca fui do tipo que acredita no paranormal. Sempre fui cético em relação a histórias de fantasmas, aparições e eventos inexplicáveis. Para mim, o mundo era um lugar lógico, governado por leis físicas e evidências concretas. Mas naquela noite, tudo mudou. Pela primeira vez, senti uma ponta de dúvida em minha mente racional e percebi que talvez existam coisas que não podemos entender. Era uma noite de inverno em Goiânia. E eu estava no final do meu turno quando recebi uma chamada um tanto incomum. A central me passou o endereço de uma senhora idosa que morava em um bairro antigo e tranquilo da cidade. A senhora relatou que continuava vendo uma jovem correndo pelo quintal de sua casa, sempre à noite, e que estava com medo de que a moça pudesse estar planejando algo pior, talvez vandalismo ou até mesmo um assalto. Eu estava cético, como de costume. Imaginei que a idosa poderia estar apenas vendo coisas, talvez uma alucinação causada pela idade avançada, ou talvez fosse apenas uma brincadeira de adolescentes que queriam assustá-la. De qualquer forma, era meu dever verificar, então peguei a viatura e comecei a dirigir em direção ao endereço indicado. No caminho, o tempo começou a piorar. O céu, que até então estava apenas nublado, de repente se transformou em uma massa escura e ameaçadora. Em questão de minutos, uma tempestade se formou, trazendo consigo uma chuva torrencial, relâmpagos e trovões que faziam o chão tremer. A chuva batia com força contra o para-brisa da viatura, e a cada relâmpago, o céu se iluminava de maneira assustadora. O som dos trovões reverberava no ar, fazendo parecer que o próprio céu estava desabando sobre nós. Cheguei à casa da senhora por volta das 11 da noite. A residência era uma construção antiga, com uma fachada desgastada pelo tempo, mas ainda sólida. O jardim da frente estava mal cuidado, com a grama alta e algumas plantas secas. As luzes estavam acesas dentro da casa, e eu podia ver a silhueta da idosa através da janela da sala, esperando ansiosamente por mim. Estacionei a viatura em frente à casa e corri até a porta, tentando me proteger da chuva intensa. A senhora, que devia ter por volta de 80 anos, abriu a porta com mãos trêmulas, e eu pude ver o medo em seus olhos. Ela vestia um roupão velho e estava enrolada em um xale de lã, como se tentasse se proteger não apenas do frio, mas de algo mais, algo invisível. "Obrigado por vir, oficial", disse ela, com a voz fraca e trêmula. "Ela está lá fora de novo, correndo pelo quintal. Estou com tanto medo." Tentei acalmá-la, dizendo que estava ali para ajudá-la e que verificaria o quintal para garantir que tudo estava bem. A senhora, ainda muito nervosa, apontou para a porta dos fundos que levava ao quintal. "É por ali", murmurou. Caminhei pela casa até a porta dos fundos, tentando ignorar a sensação de desconforto que começou a crescer dentro de mim. Quando cheguei à porta que dava para o quintal, tentei acender a lanterna, mas a bateria parecia estar fraca. Mesmo assim, abri a porta e dei alguns passos para fora, sentindo a chuva fria bater no meu rosto. "Alguém está aqui? Vamos lá para fora", chamei, minha voz sendo quase abafada pelo som da tempestade. Esperei alguns segundos, mas não houve resposta. Apenas o som da chuva e o trovão, que rugiu logo em seguida, ecoando pelas árvores ao redor da casa. Olhei ao redor, tentando ver através da escuridão e da cortina de água, mas não havia nada de anormal, nenhuma movimentação. A única coisa que conseguia ver era o reflexo das luzes da casa dançando nas poças de água que se formavam no chão. Resolvi voltar para dentro, pensando que talvez a senhora tivesse se enganado. Mas quando fechei a porta atrás de mim, percebi que algo estava errado. A senhora, que antes estava esperando ansiosa por mim,
Agora estava encolhida em um canto da sala, tremendo visivelmente, seus olhos fixos em algo que eu não podia ver. Ela está dentro da casa, disse ela, com uma voz quase inaudível, mas carregada de terror. Meu coração disparou. Virei-me rapidamente em direção ao corredor que levava aos fundos da casa e, antes que pudesse processar o que estava acontecendo, ouvi um baque vindo daquela direção. Apontando a lanterna fraca para o corredor, vi algo que me fez congelar. Uma jovem, aparentando ter cerca de 13 anos, corria de um lado para o outro, movendo-se rápido demais para ser apenas uma brincadeira. Sua pele era pálida, quase translúcida, e suas roupas pareciam antiquadas, algo que uma adolescente não usaria nos dias de hoje. Eu a segui, gritando para que parasse, mas ela continuou correndo, como se não pudesse me ouvir, até que, de repente, simplesmente desapareceu bem na minha frente. Fiquei parado, sem saber o que fazer. Minha mente racional tentava encontrar uma explicação lógica, mas nada fazia sentido. Eu só podia pensar que talvez meus olhos estivessem me pregando uma peça por causa da luz fraca e da tensão do momento. Antes que eu pudesse me recuperar do choque, ouvi a senhora gritar novamente. Lá está ela, lá fora. Virei-me e vi a janela que dava para o quintal. E lá estava ela, a jovem, correndo novamente pelo jardim, sua figura mal iluminada pelos relâmpagos que cortavam o céu. Mas como era possível? Como ela passou por mim para sair pela porta dos fundos? Eu corri para a porta, determinado a encontrar uma explicação lógica. Quando abri a porta e saí na chuva, a garota já tinha desaparecido, mais uma vez. O quintal estava vazio, exceto pelo som da chuva e o farfalhar das árvores. Vasculhei o quintal, tentando encontrar qualquer sinal da jovem, mas não havia nada. Nenhum rastro, nenhuma pegada na terra molhada, nada que indicasse que alguém esteve ali. Voltei para dentro da casa, frustrado e confuso, sem conseguir entender o que havia acontecido. A senhora ainda estava tremendo no canto da sala, seus olhos arregalados e cheios de medo. Sabia que não havia nada que eu pudesse dizer que a acalmasse completamente, então optei por tentar dar-lhe uma explicação que fosse, ao menos, parcialmente reconfortante. Eu acho que ela fugiu. Deve ter sido uma garota da vizinhança brincando, e com essa chuva ficou difícil pegá-la. Menti, tentando fazer minha voz soar convincente. Vou recomendar que fiquem atentos, mas acredito que não vai mais acontecer. A senhora assentiu, mas eu sabia que ela não estava convencida. E para ser honesto, nem eu. A sensação de que algo estava profundamente errado naquela casa não me deixou. Pedi que ela se acalmasse e me despedi, desejando que a noite passasse rapidamente. Alguns meses se passaram desde aquele incidente. Continuei meu trabalho como sempre, tentando deixar aquela noite para trás. A vida continuou, mas a memória daquela jovem correndo pelo quintal, desaparecendo diante dos meus olhos, nunca saiu da minha mente. Evitei comentar sobre o caso com meus colegas, pois sabia que seria ridicularizado. Como policial, era difícil admitir que algo assim me abalara. Foi então que, em uma manhã comum, enquanto estava na delegacia revisando alguns relatórios, recebi uma notícia que me pegou de surpresa. A senhora idosa, dona da casa onde havia atendido a ocorrência, tinha falecido. Um ataque cardíaco, disseram. Ela havia sido encontrada na sala de estar, a mesma sala onde a vi tremendo de medo naquela noite. A notícia me abalou, pois, embora nunca tivesse acreditado no sobrenatural, a conexão entre o que aconteceu naquela noite e sua morte parecia difícil de ignorar. Pouco tempo depois, soube que a casa havia sido vendida. Uma jovem família havia se mudado para lá, um casal com 2 filhos pequenos. A casa, que antes parecia sombria e cheia de mistérios, agora estava cheia de vida novamente. Flores foram plantadas no jardim, a fachada foi repintada e as luzes das janelas brilhavam com uma nova energia. Eu me senti aliviado, pensando que talvez a mudança tivesse dissipado qualquer sombra que estivesse rondando o lugar. Mas meu alívio foi de curta duração. Não muito tempo depois, a central recebeu uma nova chamada, vinda exatamente da mesma casa. Os novos inquilinos relataram ter visto uma jovem correndo pelo quintal. A descrição era a mesma. Uma menina de cerca de 13 anos, com roupas antiquadas, que desaparecia tão rapidamente quanto aparecia. Mas o relato não parava por aí. O casal também mencionou que a menina não ficava apenas no quintal,
Em várias noites, eles a viram dentro da casa, aparecendo nos quartos dos filhos ou no corredor. Quando a central me informou sobre a ocorrência, senti um frio na espinha. A memória daquela noite voltou com força total, e eu sabia que não poderia enfrentar aquilo de novo. Então, tomei uma decisão que nunca pensei que tomaria. Deixei que outro oficial atendesse a chamada. Foi uma decisão difícil, mas eu sabia que, depois do que vi e senti naquela noite, não poderia voltar para aquele lugar. Talvez fosse covardia, mas era algo que eu estava disposto a aceitar. Continuei com meu trabalho, tentando esquecer o que tinha acontecido, mas sabendo, no fundo, que nunca poderia apagar completamente aquelas lembranças. E assim, o mistério daquela casa permanece. Para mim, foi a primeira e única vez que questionei a realidade como a conhecia, e desde então, tento não pensar muito sobre o que pode ou não existir além do que vemos. Relato 2. Justiça Sombria. Era meu segundo ano como soldado da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Eu já tinha enfrentado algumas situações difíceis e visto coisas que me fizeram questionar o mundo ao meu redor, mas nada me preparou para o que estava por vir. Naquela noite em particular, eu estava de plantão com meu parceiro, realizando nossas rondas habituais, quando o rádio da viatura crepitou e uma voz urgente do despachante nos alertou sobre uma situação crítica. Um homem estava sendo reportado segurando uma arma na cabeça de uma mulher. Sem hesitar, acionamos as sirenes e nos dirigimos imediatamente para o local indicado. As ruas estavam tranquilas e a cidade parecia adormecida enquanto a adrenalina começava a correr pelas minhas veias. Eu podia sentir a tensão no ar, uma combinação de medo e determinação. Sabíamos que cada segundo contava, e a ideia de uma vida em perigo fazia com que o tempo parecesse correr mais devagar. Chegamos ao local em poucos minutos, os faróis da viatura iluminando a escuridão da noite. A casa, uma residência modesta em um bairro afastado da cidade de Atibaia, estava envolta em um silêncio quase surreal, como se o próprio mundo estivesse prendendo a respiração, aguardando o desenrolar dos acontecimentos. Assim que saímos do carro, nossos olhares foram imediatamente atraídos por uma mulher parada no quintal da casa. Ela estava visivelmente abalada, as lágrimas escorrendo por seu rosto enquanto repetia, quase em um sussurro desesperado: "Ele atirou em mim, ele atirou em mim." Suas palavras, ditas com uma convicção aterrorizante, me fizeram parar por um momento. Eu olhei para meu parceiro, que parecia tão perplexo quanto eu. Nos aproximamos dela, tentando acalmá-la. "Ele não atirou em você", dissemos, tentando convencê-la e a nós mesmos ao mesmo tempo. Mas a mulher continuava a repetir aquelas palavras, como se não pudesse escapar da ideia de que tinha sido ferida. A primeira coisa que fizemos foi verificar se ela havia realmente sido atingida. Vasculhamos seu corpo em busca de ferimentos, mas não encontramos nenhum sinal de disparo, nenhum sangue, nenhuma evidência de que ela tivesse sido baleada. Aquilo me deixou desconcertado. A convicção em seus olhos, o pavor em sua voz, tudo sugeria que ela acreditava genuinamente que havia sido atingida, mas os fatos não sustentavam essa afirmação. Perguntamos se havia algum familiar por perto, alguém que pudesse cuidar dela e levá-la para um lugar seguro, mas ela negou. Parecia não ter ninguém a quem recorrer. Tentamos convencê-la a deixarmos levá-la para outro lugar, onde pudesse ficar sob cuidados, mas ela recusou. Sua insistência em permanecer ali, apesar do medo evidente, era desconcertante. Depois de algum tempo e muitas tentativas de fazê-la mudar de ideia, perguntamos se ela ficaria bem sozinha. Ela acenou com a cabeça, ainda perturbada, mas insistindo que estaria bem. Sem mais opções e sem qualquer sinal do homem que supostamente havia ameaçado sua vida, decidimos deixar o local. Ainda assim, algo naquela situação não parecia certo. Havia uma sensação de incompletude, de algo não resolvido, que me incomodava profundamente enquanto voltávamos para a viatura. No final do nosso turno, enquanto relatávamos os acontecimentos aos despachantes e outros oficiais, mencionamos a estranha ocorrência. Esperávamos algumas risadas, talvez um comentário sobre como a noite tinha sido louca. Mas em vez disso, um dos despachantes levantou a cabeça, sua expressão se transformando em algo próximo ao pânico. Seu rosto ficou pálido e seus olhos estavam arregalados. "Vocês disseram que foi naquela casa, certo?" Ele perguntou hesitante. Concordamos, sentindo a tensão aumentar.
Foi então que ele nos contou algo que fez o sangue gelar em nossas veias. Aquela mulher, a mesma mulher que encontramos naquela noite, havia morrido há 6 anos, morta a tiros pelo próprio marido. Ele atirou na cabeça dela e nunca foi pego. Naquele momento, o ar na sala parecia ter sido sugado para fora. Meu parceiro e eu nos entreolhamos, tentando processar o que havíamos acabado de ouvir. Como era possível? Havíamos falado com ela, tentado ajudá-la. E, no entanto, de acordo com o relato, ela estava morta há anos. A informação nos deixou abalados, mas decidimos seguir em frente. Não havia explicação lógica para o que havíamos experimentado. E tanto meu parceiro quanto eu preferimos não discutir mais o assunto. Sabíamos que, se contássemos essa história a outros, provavelmente seríamos ridicularizados ou, pior, duvidariam de nossa sanidade. Então, enterramos o incidente em nossas memórias e tentamos continuar nossas vidas. Mas a verdade é que aquele encontro nunca saiu da minha cabeça. 2 anos se passaram, e embora a lembrança daquela noite ainda me assombrasse, eu estava focado em meu trabalho. Agora, eu era responsável por treinar um novo policial, um novato ansioso e determinado a provar seu valor. Estávamos em mais uma noite de patrulha, quando uma chamada de rádio nos pegou de surpresa. Era uma chamada da mesma casa. A voz no rádio era familiar demais, e um frio gelado percorreu minha espinha. Era a mesma mulher. Apesar de todo o meu treinamento, não pude evitar o arrepio que subiu pela minha espinha. Algo dentro de mim sabia que essa não era uma ocorrência comum. Eu não tinha escolha. Precisava voltar àquela casa e descobrir o que realmente estava acontecendo, mesmo que isso significasse confrontar algo além da compreensão. Chegamos à casa e, à medida que nos aproximávamos, notei que o rádio do carro começou a emitir estática, algo que raramente acontecia. Era como se o ar ao redor da casa estivesse eletricamente carregado, interferindo em nossos equipamentos. Meu coração batia forte enquanto saíamos da viatura, e o novato ao meu lado parecia sentir a mesma tensão. À medida que nos aproximávamos da porta, a estática aumentava, até que finalmente tudo o que se ouvia era um zumbido incessante. A porta se abriu antes que pudéssemos bater, e lá estava ela, a mulher. Parecia exatamente como da última vez, com a mesma expressão assombrada e desesperada. Mas dessa vez, ela não disse, "Ele atirou em mim." Em vez disso, ela simplesmente apontou para o interior da casa e disse, "Ele está lá dentro." Meus instintos entraram em ação. Sem perder tempo, saquei minha arma e fiz um sinal para que o novato fizesse o mesmo. Entramos na casa com cautela, o coração disparado. A casa estava silenciosa, exceto pelo som de nossos passos ecoando no chão de madeira. A tensão no ar era quase palpável, como se algo estivesse prestes a acontecer. Nos movemos lentamente pela casa, verificando cada cômodo. E então, no último quarto, encontramos um homem. Ele estava escondido, como se soubesse que estávamos atrás dele. Seu rosto era uma mistura de surpresa e pânico, mas não houve tempo para hesitações. O prendemos imediatamente e, enquanto o algemávamos, algo terrível caiu sobre mim. A descrição do homem correspondia exatamente àquela do marido que havia matado a mulher 6 anos antes. A descoberta foi ao mesmo tempo chocante e esclarecedora. Depois de todos esses anos, havíamos finalmente encontrado o homem responsável pelo assassinato, e tudo graças àquela mulher que, de alguma forma, havia nos guiado até ele. Ele foi condenado a 20 anos de prisão pelo assassinato dela, e depois daquele dia, nunca mais ouvimos outra chamada vinda daquela casa. O caso estava encerrado, e a mulher finalmente poderia descansar em paz. Mas, até hoje, a lembrança daquela noite me persegue. Não consigo deixar de me perguntar se tudo não passou de uma coincidência, ou se foi algo mais. Foi ela quem nos apontou para o assassino? Foi sua forma de buscar justiça do além? Essas perguntas nunca foram respondidas, e talvez nunca sejam. Mas uma coisa é certa: aquela casa, aquela mulher e aquele encontro misterioso nunca sairão da minha mente. A vida de policial é cheia de incertezas, de confrontos com o inexplicável. Mas o que vivi naquela casa foi além de tudo o que eu poderia imaginar. E mesmo agora, anos depois, enquanto conto essa história, sinto um arrepio percorrer meu corpo, lembrando-me de que, às vezes, o passado encontra maneiras de se fazer ouvir, mesmo que venha de uma voz do além. Por favor, curta e se inscreva se você estiver gostando. Obrigado. Agora vamos para a próxima história. Relato 3. Presença oculta.
Meu parceiro, Ricardo, e eu fomos chamados para responder a um alarme que disparou em um antigo prédio de escritórios no centro de Belo Horizonte. A construção, com sua fachada desgastada pelo tempo e pela poluição, havia sido convertida em consultórios médicos há alguns anos. O local tinha uma aparência que misturava o charme do passado com a funcionalidade moderna, mas à noite, suas janelas escuras e paredes frias criavam uma atmosfera de inquietação. Chegamos ao local por volta das 2 da madrugada, horário em que a cidade estava silenciosa, exceto pelo som ocasional de carros ao longe e o farfalhar das folhas das árvores. O prédio estava completamente fechado, sem sinais de atividade, exceto pelas luzes da farmácia ao lado, que funcionava 24 horas por dia, lançando uma luz pálida nas calçadas e no estacionamento. A sensação de que algo estava fora do comum já estava presente desde o momento em que paramos a viatura. Fomos recebidos por um porteiro idoso, com um olhar cansado e uma expressão de preocupação. Ele parecia um pouco confuso, como se a ideia de um alarme disparado fosse algo totalmente inesperado, o que, dada a hora e o local, fazia sentido. Boa noite, senhores. Eu realmente não entendo o que pode ter acontecido. Nenhum dos inquilinos está aqui a essa hora. É muito estranho, disse ele, balançando a cabeça enquanto nos acompanhava até a entrada principal. O sensor de movimento que acionou o alarme estava localizado no 2º andar, em um dos consultórios médicos. Quando chegamos à porta que dava acesso às escadas, descobrimos que ela estava trancada. O porteiro, visivelmente desconcertado, nos informou que não possuía a chave para aquela porta. Estava claro que algo estava errado. Ele nos disse que o chaveiro já havia sido chamado e que estava a caminho. Enquanto esperávamos, o silêncio do prédio parecia quase ensurdecedor, interrompido apenas pelos ocasionais estalos do velho edifício, que reagia ao frescor da madrugada. Poucos minutos depois, um homem chegou ao local, dizendo ser o chaveiro. Ele usava um uniforme simples, com o nome de uma empresa de segurança bordado no peito. Tinha cabelo grisalho, uma expressão séria e parecia ter uns 50 e poucos anos. Seus movimentos eram meticulosos e precisos, como alguém que já havia feito aquilo inúmeras vezes. Boa noite, senhores, disse ele com uma voz grave e firme. Desculpem pela demora. Vou abrir a porta para vocês. Enquanto ele destrancava a porta, percebi que ele mantinha uma postura calma, mas ao mesmo tempo havia algo de sombrio na maneira como ele se comportava, como se estivesse ciente de algo que nós não estávamos. Quando a porta finalmente se abriu, fomos recebidos por um corredor mal iluminado, com paredes que pareciam ter visto dias melhores. O cheiro de mofo era evidente, e o ar estava pesado, como se o prédio estivesse guardando um segredo há muito tempo esquecido. O chaveiro nos conduziu até o elevador. As escadas são muito antigas, mal iluminadas e tortuosas. O elevador é a melhor opção, explicou ele. Embora desconfiados, Ricardo e eu aceitamos a sugestão, pois parecia mais seguro do que subir pelas escadas em um prédio velho como aquele. Quando as portas do elevador se abriram no 2º andar, fomos recebidos por uma escuridão que parecia engolir tudo ao redor. Somente uma única lâmpada no final do corredor emitia uma luz fraca, tremulante, como se estivesse prestes a se apagar a qualquer momento. O cenário era desolador, e o silêncio era quase palpável, criando uma atmosfera de tensão crescente. Ricardo, que estava à minha direita, segurou firme a lanterna e apontou para frente, iluminando o caminho à medida que começávamos a caminhar. O corredor parecia se estender infinitamente, e cada passo ecoava nas paredes estreitas, como se algo ou alguém estivesse nos observando. Minha mente começou a imaginar todos os tipos de cenários, mas eu precisava manter a calma e me concentrar no trabalho. Enquanto avançávamos, começamos a checar cada uma das portas ao longo do corredor. Eram escritórios simples, alguns com placas indicando especialidades médicas como dermatologia, cardiologia e psicologia. Até o momento, todas as portas estavam trancadas e não havia nenhum sinal de invasão. A tensão aumentava a cada porta verificada, pois quanto mais avançávamos, mais estranho tudo parecia. Finalmente chegamos ao último escritório, cuja porta estava destrancada. Ricardo olhou para mim e eu acenei com a cabeça, indicando que estávamos prontos para entrar. Empurramos a porta com cautela, revelando um espaço vazio, dividido em várias pequenas salas de exame e uma área de recepção. O lugar estava limpo e organizado, mas havia uma sensação de abandono,
como se ninguém tivesse estado ali por muito tempo. Exploramos o local minuciosamente, mas não encontramos nada fora do comum. Tudo parecia estar em ordem, mas a sensação de que algo estava errado continuava a me incomodar. Decidimos que era hora de sair e reportar que o local estava seguro. No entanto, assim que saímos do escritório, o ambiente pareceu mudar instantaneamente. O corredor, que antes estava mergulhado na escuridão, agora era iluminado pela luz brilhante do elevador. O contraste era tão forte que demorou alguns segundos para meus olhos se ajustarem. Olhei para Ricardo, e ele estava pálido como um fantasma. "O que foi?" perguntei, sentindo um calafrio subir pela minha espinha. "Aquelas portas que acabamos de checar, elas não estavam todas trancadas?" Ele disse com a voz trêmula. Virei-me para olhar o corredor, e meu coração quase parou. Todas as portas que antes estavam trancadas agora estavam completamente abertas. A sensação de que estávamos sendo observados voltou com força total, e uma pressão invisível parecia estar nos empurrando para longe daquele lugar. "Vamos voltar e verificar", sugeri, embora minha voz não demonstrasse a segurança que eu queria transmitir. Algo dentro de mim sabia que não deveríamos fazer isso, mas a responsabilidade de garantir que tudo estivesse em ordem falava mais alto. Com os nervos à flor da pele, começamos a revisar cada uma das salas novamente. A cada porta aberta, encontramos os mesmos escritórios vazios que havíamos verificado antes, mas a sensação de estar sendo observado apenas aumentava. Algo definitivamente estava errado. Ricardo e eu trocamos olhares, ambos percebendo que aquele prédio tinha algo de muito perturbador. Quando finalmente decidimos sair, nos dirigimos ao elevador. Foi então que ouvimos um estrondo ecoar pelo corredor. A porta principal se fechou com força, seguida por um silêncio opressor. Nossos rádios começaram a emitir uma estática alta e contínua, dificultando qualquer tentativa de comunicação. Um sentimento de pânico tomou conta de mim. Era como se o prédio estivesse nos avisando que era hora de sair. Sem perder mais tempo, corremos para o elevador e apertamos o botão para descer. As portas se fecharam lentamente, como se estivessem lutando contra uma força invisível que não queria nos deixar ir. Quando finalmente chegamos ao térreo, nos movemos rapidamente em direção à saída. Procurei pelo chaveiro, querendo agradecer por sua ajuda e informá-lo sobre o que havia acontecido, mas ele simplesmente não estava mais lá. O porteiro, que também havia desaparecido, agora retornava de algum lugar, olhando para nós com uma expressão de confusão. "Vocês viram o chaveiro?" perguntei, tentando manter a compostura. O porteiro franziu a testa. "Chaveiro? Ele ainda não chegou. Acabei de falar com a central, e eles disseram que ele está a caminho. Deve chegar em uns 5 minutos. O pânico voltou. "Mas ele já esteve aqui", insisti, descrevendo o homem que nos havia deixado entrar. "Ele destrancou a porta para nós." O porteiro me olhou, incrédulo, e pediu para que eu ligasse para a central novamente. Fiz a chamada, e a resposta me deixou completamente abalado. A central confirmou que o chaveiro ainda estava a caminho, que era impossível que alguém já tivesse estado lá. Quando finalmente o verdadeiro chaveiro chegou, desta vez uma mulher, eu não sabia o que pensar. Contei a ela sobre o homem que nos havia deixado entrar e como ele havia desaparecido. "Como ele era?" ela perguntou, enquanto destrancava a porta principal. Eu descrevi o homem para ela. Cabelo grisalho, meia-idade, rosto sério, uma expressão que não me parecia estranha, mas agora parecia cheia de segredos. Ela parou por um momento. Sua expressão ficou sombria. "Você acabou de descrever o médico que costumava alugar o escritório no 2º andar. Ele cometeu suicídio na casa dele há alguns dias." Um frio percorreu minha espinha. O chão pareceu desaparecer sob meus pés. E por um momento, tudo o que eu queria era sair correndo dali. Meu parceiro estava em um estado semelhante. Ricardo estava completamente sem palavras, o que era incomum para ele. Depois daquele dia, nada mais parecia igual. Aquele prédio, com seus corredores escuros e cheios de histórias, tornou-se um lugar que eu evitava a todo custo. Não importava o que acontecesse, eu sabia que não voltaria mais lá, não importava o motivo. Nos dias seguintes, o incidente continuou a assombrar meus pensamentos. Durante o serviço, conversei com outros oficiais e, para minha surpresa, descobri que não éramos os únicos a ter experiências estranhas naquele prédio. Havia relatos de outros policiais que sentiram presenças estranhas, ouviram vozes e até viram sombras se movendo por corredores vazios.
A história do médico que havia cometido suicídio se espalhou rapidamente entre os colegas, e logo todos sabiam que o prédio abrigava mais do que apenas consultórios médicos. Havia algo de sobrenatural ali, algo que parecia estar preso. Com o passar do tempo, comecei a perceber que o espírito do médico não parecia ser malévolo. Pelo contrário, ele parecia estar tentando nos proteger, talvez em um esforço final para redimir algo de seu passado. Outros oficiais relataram que, em situações de perigo, sentiram uma presença que os alertou para um perigo iminente, salvando suas vidas. Ainda assim, a ideia de retornar àquele prédio me causava um desconforto profundo. A sensação de que algo estava observando, esperando por nós nas sombras, era algo que eu não conseguia suportar. Eu sabia que, se fosse chamado novamente para aquele lugar, não teria a coragem de entrar. Os dias se tornaram semanas, e as semanas se tornaram meses, mas o incidente nunca deixou minha mente. Até hoje, se recebo uma chamada para aquele prédio, peço para que outro oficial vá no meu lugar. E quando conto essa história para outros, sempre termino com o mesmo aviso. Se um dia você for chamado para aquele prédio, fique atento, você pode não estar sozinho. Relato 4. O reforço do além. Era uma noite abafada em um bairro tranquilo de Florianópolis. O ar parecia mais pesado do que o normal, e uma sensação de inquietação me acompanhava durante todo o turno. Eu estava na última hora de patrulha, já pensando em voltar para casa, quando avistei um carro acelerando acima do limite de velocidade permitido. Liguei a sirene e, após alguns segundos, o motorista finalmente encostou o carro na beira da estrada. A avenida estava deserta, iluminada apenas pelos faróis dos veículos e pelas luzes distantes de um posto de gasolina. O céu estava encoberto por nuvens densas, escondendo a lua e criando uma atmosfera ainda mais opressiva. À medida que saí da viatura, senti uma estranha sensação de apreensão, como se algo não estivesse certo. O homem ao volante parecia nervoso, mas isso era comum em situações como essa. No entanto, havia algo de diferente naquele momento, uma tensão no ar que não era normal. Parei por um instante, pensando em como deveria proceder, mas a sensação de perigo iminente me fez hesitar. Decidi voltar para o carro, onde meu fiel companheiro, Thor, um robusto pastor belga, estava esperando. Enquanto me virava para retornar à viatura, uma brisa gelada, completamente fora de lugar naquela noite abafada, soprou de repente, me arrepiando até os ossos. Foi então que ouvi o som da porta do passageiro batendo com força. Fiquei confuso, pois tinha certeza de que havia trancado todas as portas antes de sair. Olhei para dentro do carro e, para minha surpresa, uma mulher estava sentada no banco do passageiro. Usava um uniforme de policial, muito semelhante ao meu, mas parecia um pouco antiquado, como se fosse de outra época. Ela era jovem, provavelmente da minha idade, e tinha uma expressão serena, mas algo em seus olhos transmitia uma tristeza profunda. O mais estranho era que eu não havia chamado reforços pelo rádio e não havia visto nenhuma outra viatura nas redondezas. Thor, sempre calmo e bem treinado, começou a rosnar e latir furiosamente para a mulher, algo que ele nunca fazia, a menos que sentisse um perigo real. "Olá", eu disse, tentando esconder o medo na minha voz. "Posso ajudá-la?" A mulher me olhou com uma serenidade perturbadora. "Ele tem uma arma embaixo do banco do motorista", disse ela, com uma voz firme e controlada. Um calafrio percorreu minha espinha. Instintivamente, virei-me para confirmar que o carro que eu havia parado ainda estava lá. Quando voltei meu olhar para o interior da viatura, a mulher havia desaparecido. Não houve som de porta se abrindo ou fechando, nenhuma pista de que ela havia estado ali, exceto pelo comportamento alarmante de Thor, que ainda rosnava para o banco vazio. Meu coração estava disparado, mas eu sabia que precisava agir rapidamente. Voltei ao carro do suspeito e, com a mão firme na arma, ordenei que ele saísse do veículo. Pedi que ele se afastasse e se deitasse no chão, enquanto eu fazia uma busca rápida no carro. Ao enfiar a mão embaixo do banco do motorista, senti o frio do metal. Era uma arma, exatamente onde a policial havia indicado. Minha mente estava a mil. Quem era aquela mulher? Como ela sabia da arma? Decidi algemar o homem imediatamente. Ele protestou, tentando argumentar que não sabia de nada, mas eu não estava disposto a arriscar. Após uma breve resistência, ele foi contido e levado para a delegacia. Chegando lá, a revelação foi ainda mais chocante. Ao verificarmos a identidade do homem,
descobrimos que ele era procurado por um crime não resolvido, o assassinato de uma jovem policial ocorrido há 20 anos. Ele havia desaparecido após o crime e a polícia nunca conseguiu encontrá-lo. A arma que ele carregava no carro era a mesma usada no crime. O caso havia sido amplamente noticiado na época, mas com o tempo caiu no esquecimento, como tantos outros casos não resolvidos. Enquanto o prisioneiro era levado para a cela, o clima na delegacia ficou pesado. Meus colegas, cientes da natureza incomum da prisão, comentavam sobre o caso com um misto de surpresa e respeito. A notícia rapidamente se espalhou e todos ficaram impressionados com a coincidência, ou o que quer que aquilo fosse. As circunstâncias da prisão eram tão bizarras que, mesmo os mais céticos, tiveram dificuldade em ignorar o estranho acontecimento. Mais tarde naquela noite, ainda tentando processar tudo o que havia acontecido, fui até o pátio da delegacia. Thor estava comigo. Ele parecia mais calmo, mas ainda havia algo de diferente em seu comportamento, como se ele também tivesse sido afetado pelo que vimos. Comecei a brincar de pega-pega com ele, tentando aliviar a tensão do dia e afastar os pensamentos perturbadores que rondavam minha mente. Foi então que eu a vi novamente. A mesma policial estava parada a alguns metros de mim, mas dessa vez sua expressão era de paz. Ela parecia mais real, mais presente, mas ao mesmo tempo eu sabia que estava diante de algo que não podia ser explicado racionalmente. Seu uniforme parecia mais nítido, os detalhes mais claros, como se ela estivesse se materializando completamente diante de mim. "Obrigada", ela disse, com um sorriso suave que fez seu rosto brilhar de uma forma quase etérea. Fiquei parado, sem saber como reagir. "Não, quem deve agradecer sou eu", respondi, sentindo uma onda de emoção tomar conta de mim. "Você salvou minha vida." Ela acenou com a cabeça, seu sorriso se alargando um pouco mais. "Eu só estava fazendo meu trabalho. Ele teria matado você com a mesma arma que usou para me matar. Você me trouxe paz e felicidade." Com essas palavras, ela começou a desaparecer, mas não de forma abrupta como antes. Sua imagem foi se desvanecendo lentamente, até que não restou nada além do silêncio da noite. Fiquei ali, sozinho com Thor, absorvendo o que havia acabado de acontecer. O ar parecia mais leve, e pela primeira vez naquela noite, senti que tudo estava em paz. Nos dias que se seguiram, não consegui tirar o ocorrido da cabeça. A imagem daquela mulher, sua voz e as circunstâncias inexplicáveis de seu aparecimento, tudo continuava a assombrar meus pensamentos. Decidi então investigar mais sobre a policial assassinada. Descobri que seu nome era Mariana Oliveira, uma jovem que havia ingressado na polícia com apenas 22 anos, conhecida por sua bravura e dedicação ao trabalho. Ela sempre era a primeira a se voluntariar para as missões mais arriscadas, e seu comprometimento era admirado por todos os colegas. O assassinato de Mariana havia abalado profundamente a comunidade policial na época. Ela estava investigando uma série de roubos que ocorriam na periferia da cidade quando foi brutalmente atacada e morta. Seu corpo foi encontrado em um beco, e a arma do crime, que havia desaparecido junto com o assassino, foi motivo de grande frustração para a polícia. O caso esfriou com o tempo, especialmente depois que todas as pistas se esgotaram e o assassino não foi encontrado. Passei noites sem dormir, tentando entender o que havia acontecido. Como ela apareceu para mim, por que agora? E o mais importante, como ela sabia que o assassino estava ali, 20 anos depois, com a mesma arma. Essas perguntas me assombravam, mas ao mesmo tempo eu sentia uma estranha paz, como se de alguma forma tivesse cumprido uma missão que nem sabia que existia. Comecei a notar que, sempre que eu estava em uma situação perigosa, sentia uma presença familiar, como se alguém estivesse me observando e protegendo. Thor também parecia perceber algo, pois em momentos de tensão, ele se tornava extremamente atento, como se estivesse esperando por um sinal. Algumas vezes, durante rondas noturnas, eu sentia uma brisa fria passar por mim, mesmo em noites quentes. Era como se Mariana estivesse ali, ainda cumprindo seu dever, mesmo após a morte. Alguns colegas notaram que eu estava mais introspectivo e perguntaram o que havia mudado. Eu apenas sorria e dizia que era o peso da responsabilidade, mas no fundo, sabia que havia mais. Eu sabia que Mariana, de alguma forma, ainda estava ali, protegendo outros policiais como eu, e talvez até encontrando uma forma de se redimir do destino cruel que a havia tirado tão cedo de sua missão.
Certo dia, durante uma ronda solitária, parei em frente a um memorial que havia sido erguido em homenagem aos policiais caídos. A foto de Mariana estava lá, junto com uma breve descrição de sua história e das circunstâncias de sua morte. Fiquei ali por alguns minutos, em silêncio, e senti uma leve brisa passar por mim, trazendo um estranho sentimento de conforto. Eu sabia que, onde quer que estivesse, ela tinha finalmente encontrado a paz. Naquela noite, voltei para casa sentindo que, de alguma forma, tinha sido parte de algo maior, algo que transcendia o nosso entendimento. Os dias passaram e a vida continuou. No entanto, a lembrança de Mariana nunca me deixou. Eu percebi que, em momentos de dúvida ou perigo, ela sempre estaria ao meu lado, guiando-me, protegendo-me e assegurando que eu cumprisse o meu dever, assim como ela sempre tentou cumprir o dela. Com o passar do tempo, minha conexão com Thor também se aprofundou. Ele parecia ter desenvolvido um sexto sentido, como se pudesse sentir a presença de Mariana antes mesmo de mim. Em algumas ocasiões, ele olhava fixamente para um ponto vazio, como se estivesse vendo algo que eu não podia ver. Eu sabia que, de alguma forma, Thor também sentia a presença dela, e isso nos uniu ainda mais. Os anos se passaram e eu continuei meu trabalho na polícia. Contei a história de Mariana para alguns colegas mais próximos, que reagiram com ceticismo, mas também com respeito. Eles sabiam que algo de extraordinário havia acontecido, mesmo que não conseguissem explicar. Para mim, a presença dela se tornou uma fonte de força e inspiração, uma lembrança constante de que, mesmo nas circunstâncias mais sombrias, há algo maior cuidando de nós, entre o mundo dos vivos e dos mortos. Relato 5. Visões sobrenaturais. Era uma tarde quente de verão em Recife quando recebi a chamada para investigar o desaparecimento de uma jovem em um bairro residencial. O sol já começava a se pôr, tingindo o céu com tons de laranja e rosa, mas o calor ainda pairava no ar, tornando o ambiente abafado e pesado. Ao chegar no endereço, uma casa que parece ter sido construída no século passado, com uma fachada um tanto desgastada pelo tempo, mas ainda assim imponente. O jardim da frente estava bem cuidado, com flores coloridas e grama aparada, mas havia algo no ar que me deixou inquieto. Talvez fosse a sombra das grandes árvores que cercavam a casa, ou talvez a sensação de que aquele lugar tinha visto muitos anos passarem, carregando com eles histórias e segredos que só as paredes antigas poderiam contar. A sensação era difícil de ignorar, mas como oficial, precisava manter o foco no trabalho. Fui recebido na porta por um homem de meia-idade com expressão cansada e olhos fundos, como se não tivesse dormido há dias. Ele se apresentou como Roberto, o pai da jovem desaparecida. Seus cabelos começavam a ficar grisalhos nas têmporas, e havia uma certa desesperança em sua postura, como se estivesse tentando se agarrar a qualquer fio de esperança que ainda restava. "Obrigado por vir, oficial", disse ele com a voz rouca. "Minha filha mais nova, a Ana, não voltou para casa ontem à noite. Já liguei para todos os amigos dela, fui até os lugares que ela costuma frequentar, mas ninguém a viu desde ontem à tarde. Estou ficando desesperado." Fiz um gesto para que ele se acalmasse e pedi para que me levasse ao interior da casa, onde eu poderia coletar as informações necessárias para iniciar o relatório de pessoa desaparecida. Ao entrar na casa, fui imediatamente envolvido por uma sensação de peso no ar, como se a atmosfera ali dentro fosse diferente do exterior. A casa, embora bem cuidada, parecia carregar consigo uma energia densa, quase palpável. Sentamo-nos à mesa da sala de estar e comecei a fazer as perguntas de rotina. Roberto respondeu a todas com paciência, embora seu olhar se perdesse de vez em quando, como se estivesse em outro lugar, talvez revivendo as últimas horas em que viu sua filha. Ele me contou que Ana tinha 17 anos. Era uma jovem responsável e carinhosa, sem histórico de fugas ou problemas com a família. Naquela tarde, ela havia saído para encontrar algumas amigas e nunca mais voltou. Enquanto anotava suas respostas, percebi que a casa estava estranhamente silenciosa. O único som que se ouvia era o tic-tac de um antigo relógio de parede, marcando o tempo com uma precisão implacável. A cada segundo que passava, a tensão no ambiente parecia aumentar. Foi então que uma porta no fundo da casa se abriu e uma jovem saiu. Ela tinha cerca de 20 anos, com cabelos escuros presos em um coque desalinhado, vestindo uma camiseta velha e jeans desgastados.
Seus olhos eram grandes e escuros, parecendo absorver toda a luz ao redor, e sua expressão era de puro choque. "Vovó!" gritou ela com uma voz cheia de espanto e emoção, enquanto apontava para o corredor que levava aos quartos. Roberto imediatamente se levantou, seu rosto pálido e os olhos arregalados. Ele correu em direção ao corredor, gritando: "Mãe! Mãe!" Sua voz estava carregada de desespero, como se estivesse buscando alguém que ele jamais esperava ver novamente. Eu me levantei de forma automática, mais por reflexo do que por compreensão do que estava acontecendo. Segui Roberto até o corredor, minha mente tentando processar o que estava ocorrendo. Tudo o que consegui pensar naquele momento foi que algo muito estranho estava se desenrolando diante de mim. Roberto parou abruptamente no meio do corredor, virando-se para mim com uma expressão de ansiedade. "Você a viu? Você viu minha mãe?" Ele estava visivelmente abalado, o que fez meu coração disparar. Olhei em volta, tentando entender a situação. O corredor estava vazio. As luzes acesas mostravam apenas uma sequência de portas fechadas, sem nada fora do comum. "Não, eu não vi ninguém", respondi, ainda confuso com o que acabara de acontecer. "Por que você está surpreso em vê-la andando pelo corredor?" Roberto parecia lutar para encontrar as palavras certas. Finalmente, ele murmurou, quase em um sussurro: Ela morreu no ano passado." Sua voz tremeu, e ele baixou a cabeça, como se estivesse tentando absorver a realidade do que acabara de dizer. A revelação caiu sobre mim como um balde de água fria. Fiquei paralisado, tentando entender o que aquilo significava. "Você quer dizer que vocês a veem andando pela casa?" Roberto assentiu lentamente. "Sim, desde que ela morreu, todos nós já a vimos. Minha filha mais velha, Bianca, a vê com mais frequência. É como se ela ainda estivesse aqui, cuidando de nós." A explicação era completamente surreal, mas o medo e a sinceridade nos olhos de Roberto eram inegáveis. Havia algo de profundamente perturbador na ideia de que uma presença, talvez a própria alma de sua mãe, ainda estivesse habitando aquela casa. Olhei para o corredor novamente, como se esperasse ver alguma coisa que provasse a história de Roberto, mas tudo continuava em silêncio. A atmosfera, no entanto, parecia ainda mais pesada, como se estivesse carregada com uma energia invisível, uma presença que não podia ser ignorada. "Oficial, por favor", disse Roberto, interrompendo meus pensamentos. "Eu sei que parece loucura, mas você acha que isso pode ter algo a ver com o desaparecimento de Ana?" Eu não sabia o que responder. Como policial, meu trabalho era lidar com fatos e evidências concretas, não com o sobrenatural. Mas a intensidade da situação me fez reconsiderar. Talvez houvesse algo mais naquela casa, algo que não podia ser explicado apenas com lógica. "Não sei, senhor", respondi honestamente, "mas vamos fazer tudo o que for possível para encontrar sua filha. E quanto ao que acontece aqui, talvez haja outras maneiras de entender o que está acontecendo." Roberto assentiu, ainda abalado, e voltou para a sala. A atmosfera havia mudado, e agora a casa parecia estar ainda mais em silêncio, como se até os próprios objetos tivessem ficado em respeito ao que tinha acabado de acontecer. Continuei preenchendo o relatório, mas minha mente estava longe, pensando no que acabara de testemunhar. A sensação de desconforto era tão grande que, por um momento, considerei pedir para concluir o relatório do lado de fora, onde o ar parecia menos denso, menos carregado. Antes que eu pudesse tomar uma decisão, a filha mais velha, Bianca, voltou à sala, ainda com uma expressão de choque. Ela se sentou ao lado do pai e começou a contar mais sobre as aparições da avó. Ela relatou como, às vezes, acordava no meio da noite com a sensação de que alguém estava ao lado de sua cama, e ao abrir os olhos, via a silhueta da avó na penumbra, observando-a silenciosamente. Bianca disse que, apesar do susto inicial, a presença da avó sempre parecia carinhosa, como se ela estivesse ali para protegê-los. "Sabe, oficial", disse Bianca com a voz embargada, "é estranho, mas eu sinto como se ela estivesse tentando nos dizer algo, como se ela ainda estivesse preocupada com a gente. Desde que ela morreu, a casa nunca mais foi a mesma. É como se ela tivesse deixado parte dela aqui, e isso às vezes nos dá conforto, mas outras vezes é assustador."
Eu tentei confortá-los, dizendo que fariam o possível para encontrar Ana e que talvez essas aparições não fossem nada mais do que manifestações do luto que ainda sentiam pela perda da mãe e avó. No entanto, eu mesmo estava lutando para acreditar nas minhas palavras. O que eles descreveram parecia muito real, muito tangível, para ser apenas o fruto de suas mentes. Terminei o relatório o mais rápido possível e me levantei. Vou precisar de uma cópia recente de uma foto da Ana para iniciar as buscas, disse tentando manter o tom profissional. Roberto imediatamente foi até o quarto e voltou com uma foto da filha, tirada recentemente em uma festa de família. Olhei para a foto, uma jovem sorridente, cheia de vida. Era difícil imaginar que, de alguma forma, seu desaparecimento pudesse estar conectado ao que estava acontecendo naquela casa. Quando saí para a varanda para fazer uma última revisão do relatório, senti um alívio imediato ao respirar o ar fresco do lado de fora. A tensão que havia sentido dentro da casa começou a diminuir, mas a preocupação com Ana e o mistério das aparições continuavam a rondar meus pensamentos. Enquanto esperava a viatura para levar o relatório de volta à delegacia, comecei a refletir sobre o que havia presenciado. Era possível que a avó de Ana estivesse, de alguma forma, tentando enviar uma mensagem? Será que seu espírito estava inquieto, tentando proteger a família de algo que eles não podiam ver? Olhando para a casa mais uma vez, vi Roberto na janela, me observando com um olhar de preocupação e gratidão. Era evidente que ele confiava em mim para trazer sua filha de volta, e isso pesava em meus ombros. Apesar do ceticismo, havia algo naquele homem que me fez querer acreditar em sua história, querer encontrar uma conexão entre o que eles estavam vivendo e o desaparecimento de Ana. A viatura chegou e eu entreguei o relatório, com a recomendação de que o caso fosse tratado com urgência. Mas, enquanto voltava para o carro, não pude deixar de olhar para trás mais uma vez para aquela casa que agora parecia tão cheia de segredos. Nos dias seguintes, as buscas por Ana continuaram, mas sem sucesso. Cada pista que surgia se mostrava inútil e o mistério apenas aumentava. Roberto e Bianca continuaram relatando as aparições da avó, cada vez mais frequentes, como se algo estivesse prestes a acontecer. Então, uma semana depois, algo inexplicável ocorreu. Recebi uma ligação de Roberto. Sua voz estava diferente, mais serena, como se algo tivesse mudado. "Oficial", disse ele. Eu não sei como explicar isso, mas Ana voltou. Ela simplesmente apareceu em casa hoje de manhã, como se nada tivesse acontecido." "Como assim, voltou?" Perguntei, incrédulo. "Ela não lembra de nada. Só diz que estava andando na rua e de repente se viu em frente à nossa casa. Ela está confusa, mas está bem. E sabe o que é mais estranho? Desde que ela voltou, não vimos mais minha mãe. É como se ela estivesse esperando Ana voltar para descansar em paz." A notícia me deixou atônito. Como poderia uma jovem desaparecer por uma semana e simplesmente voltar sem lembranças do que aconteceu? E ainda mais perturbador, como explicar a súbita ausência das aparições da avó? Voltei à casa de Roberto para falar com Ana e verificar seu estado. Ela parecia bem, apenas um pouco desorientada. Quando perguntei sobre onde esteve durante a semana, ela balançou a cabeça, confusa. "Eu não sei, eu só não me lembro de nada. É como se eu tivesse dormido esse tempo todo." Ao sair da casa, me despedi de Roberto e Bianca, que pareciam mais aliviados, mas ainda abalados com tudo o que havia acontecido. Eu sabia que nunca teria todas as respostas para o que ocorreu naquela semana, mas uma coisa era certa: algo além da compreensão humana havia acontecido ali. Ao longo dos anos, continuei a pensar naquele caso, nas aparições e no desaparecimento de Ana. Algumas coisas simplesmente não podem ser explicadas, e talvez essa seja a verdadeira natureza do desconhecido. O mistério da vida após a morte, da conexão entre o mundo dos vivos e o dos mortos, é algo que continuaremos a explorar, mas nunca a entender completamente. E quanto à casa de Roberto, sempre que passo por aquele bairro, evito olhar para ela. Não por medo, mas por respeito ao que aconteceu ali. É um lembrete de que há mais entre o céu e a terra do que podemos ver, e que, às vezes, as almas que amamos podem ficar por perto, cuidando de nós de maneiras que nem sempre entendemos. Essa experiência me ensinou que, mesmo como policial, não posso ignorar o que não pode ser explicado, e que, às vezes, tudo o que podemos fazer é aceitar o mistério e continuar fazendo o nosso melhor para proteger aqueles que ainda estão aqui, enquanto deixamos as almas descansarem em paz.
Gostou dos relatos assustadores de hoje? Então se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhum conteúdo aterrorizante. E se você curtiu nossas histórias e sentiu aquele frio na espinha, deixa seu like e compartilha com os amigos que adoram um bom susto. Se tiver uma história, você pode compartilhar conosco. É só enviar seu relato para o nosso e-mail ou pelo WhatsApp, que estão na descrição e no primeiro comentário. Quem sabe sua história não aparece no próximo vídeo? Nos vemos no próximo relato, se você tiver coragem.